Boa tarde, meu irmão. Prazer estar aqui com você, onde nós estudaremos aqui mais uma porção da palavra do Senhor. E continuando na nossa série sobre vida vitoriosa, hoje nós estudaremos a seguinte temática: a vida vitoriosa e o nosso corpo. Meus irmãos, nós sabemos que o nosso corpo, nós que já somos salvos, o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. E a Bíblia ensina esta verdade, essa máxima, em várias localidades da Bíblia. Olha só o que diz lá em 1 Coríntios, capítulo 6, os versículos 19 e o versículo 20, eles dizem assim para nós: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Meu irmão, quando Deus ele planejou a salvação para nós, ele não pensou apenas na salvação do nosso espírito. Ele também não pensou apenas na salvação da nossa alma. Ele também planejou a salvação para o nosso corpo. A salvação de Deus ela é completa. Ela abrange o nosso ser de uma maneira integral. Ela abrange o nosso ser de uma maneira total. Deus ele salva o espírito através da regeneração, Deus salva a alma através da santificação e Deus salva o corpo através da glorificação. Deus ele planejou uma salvação completa. E meus irmãos, nós precisamos nos atentar para o nosso corpo, nós precisamos nos atentar para as necessidades do nosso corpo e também para a fraqueza do nosso corpo. É isso que nós vamos salientar na nossa live de hoje. O nosso corpo é um corpo com inclinações pecaminosas, um corpo caído, um corpo que ainda não foi contemplado pela salvação, que seria a glorificação. Nós estamos num corpo carnal, um corpo caído, um corpo adâmico, que tem as suas peculiaridades, suas necessidades, melhor dizendo, pecaminosas. Eles querem o nosso corpo, tem uma inclinação para o pecado. E nós vamos perceber que nós devemos lutar contra os desejos carnais que nós temos no nosso corpo. A palavra de Deus, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, mostra como Deus planejou de uma maneira completa a nossa salvação, abrangendo corpo, alma e espírito. Porque lá nos é dito que nós devemos conservar íntegros e irrepreensíveis o quê? Tanto o nosso corpo, quanto a nossa alma, quanto o nosso espírito, até a vinda do nosso Senhor. Meus irmãos, nós precisamos então salientar para a necessidade do nosso corpo. Ele tem uma necessidade de andar em santificação, mas ele tem uma inclinação para o pecado. O que nós devemos considerar então aqui? Vamos considerar duas coisas. Considerar primeiro que o nosso corpo ele é pecaminoso e tem inclinações para o pecado. Nisso, nós temos que adentrar numa luta para não satisfazer as inclinações pecaminosas do nosso corpo. Nós devemos entender o seguinte, que os feitos do nosso corpo, ele precisa ser mortificado pelo Espírito Santo. Olha só o que diz Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, eu lerei aqui o versículo 13. Diz assim, Romanos, capítulo 8, versículo 13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes o quê? Os feitos do corpo, certamente vivereis. Meus irmãos, é aquele ensinamento que Deus nos ensina de revestirmos de Jesus Cristo e despojarmos toda a inclinação pecaminosa que nós temos. Nós devemos mortificar os feitos do nosso corpo. O nosso corpo quer fazer feitos pecaminosos. O nosso corpo ele quer fazer atividades que desagradam ao Senhor. Qual que é a nossa responsabilidade? Nos despojarmos disso, tirar isso da nossa vida, lutarmos contra esses desejos carnais, para que nós possamos então obedecer ao Senhor. O versículo nos ensina isso e nós devemos nos mortificar os feitos do nosso corpo. E entender outra coisa também, que as concupiscências da carne, elas precisam ser vencidas. A nossa carne tem desejos pecaminosos que nós não podemos dar vazão
para esse desejo. Nós devemos realmente buscar os desejos de Deus, mas não dar vazão aos desejos da nossa carne, ao desejo pecaminoso que o nosso corpo ele possui. Olha também ainda aí em Romanos capítulo 8, o que diz o versículo 5, diz assim para nós: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Meus irmãos, a nossa carne, o nosso corpo de pecado, ele tem uma inclinação. Essa inclinação não é para adorar a Deus. Essa inclinação não é para glorificar o nome do Senhor. Essa inclinação não é para fazer as vontades de Deus. A nossa carne, ela tem inclinações pecaminosas. Ela quer obedecer aos ditos de Satanás, ela quer obedecer à sua própria consciência, ou seja, o seu próprio desejo pecaminoso que está em rebeldia contra Deus. Meus irmãos, a nossa carne tem esses desejos, mas nós precisamos entender que ela tem esses desejos, mas nós não podemos e não devemos cumprir os desejos da nossa carne. Entendendo de primeira mão que a nossa carne é pecaminosa, a nossa carne quer fazer o que não agrada ao Senhor, agora nós vamos entender que nós que somos salvos, ainda que tenhamos uma inclinação pecaminosa, ainda que o velho homem habite dentro de nós, ainda que o nosso corpo de pecado quer fazer as coisas que desagradam ao Senhor, a nossa grande responsabilidade agora é usar o nosso corpo para servir a Deus. Essa é a nossa grande responsabilidade. A nossa responsabilidade é nós dominarmos o nosso corpo para não satisfazer os desejos carnais, mas satisfazer os desejos espirituais. Essa será a nossa grande responsabilidade. E devemos meditar em algumas coisas. A primeira coisa que nós devemos meditar, pensando nisso, entregar o nosso corpo para fazer a vontade do Senhor, é a seguinte: que o Senhor, ele concede dons especiais para os seus filhos. Meus irmãos, perceba isso. Deus, ele nos deu de presente, quando você creu em Jesus Cristo, alguns dons espirituais. Dons especiais que são habilidades espirituais para que você possa fazer a vontade de Deus. Note que você não está fadado a simplesmente a ficar pecando e desobedecendo contra Deus. Agora você tem uma nova natureza. O Espírito Santo habita dentro de você. E além disso, você ganhou um ou mais dons espirituais. Todo crente, ele ganhou um dom de Deus, ou mais de um. Deus distribui os seus dons como lhe apraz. Para você, ele possa ter dado 1, 2, 3, bom, eu não sei quantos dons Deus te deu, mas você não pode dizer, eu não ganhei nenhum dom porque eu não sei fazer nada. Você não pode dizer isso. O que você pode dizer é o seguinte: eu ainda não sei qual é o dom que Deus me deu, mas você deve saber, você tem que correr atrás, você tem meios para descobrir qual é o dom que Deus te concedeu e você está usando esses dons, que são habilidades espirituais para cumprir a vontade de Deus. Meu irmão, se Deus nos deu dons espirituais, é porque Ele quer que nós usemos esses dons. Não é para você usar o seu corpo para desagradar a Deus, mas é para você usar o seu corpo para cumprir o chamado que Deus deu para você. E pensando nesse chamado específico do dom espiritual que Deus concedeu para você. Lá em Romanos, tanto Coríntios, também em Efésios capítulo 4, Coríntios capítulo 12 ao 14, Romanos capítulo 12, mostra para nós uma lista de dons espirituais que Deus concede para a igreja de uma maneira geral. Então, cada membro da igreja, ele ganha um ou mais dons. Então, os dons são listados ali. Olha, você deve descobrir qual é o dom que Deus concedeu para você. E ao descobrir, você tem que usar esse dom. Ou seja, usar o seu corpo para cumprir esse chamado específico de Deus para a sua vida. Se Deus deu um dom, Ele vai cobrar de você. E aí, você tem usado esse dom que eu concedi para você? Ou você tem usado o seu corpo para fazer as vontades da carne? Olha só o que diz 1 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia. 1 Pedro, capítulo 4, eu lerei aqui o versículo 10, que fala exatamente sobre dons espirituais. Então diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu,
como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Olha o versículo 11 também, que interessante. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, Deus, ele nos deu dons. Deus nos concede para nós dons espirituais. Nós prestaremos diante de Deus conta. E aí, você usou esse dom? Como que você usou? Você usou esse dom em benefício da igreja? Ou você deixou esse dom enterrado na sua vida? Você nem ao menos procurou os meios para descobrir qual é o dom que você tem, e você usou o seu corpo para não para glorificar a Deus, mas para satisfazer os desejos da sua carne. Nós prestaremos contas a Deus. Meus irmãos, Deus concedeu dons para nós. Nós devemos, como bons mordomos, bons despenseiros, usar esse dom para glorificar ao Senhor. E como nós usamos esses dons? Através do nosso corpo. A lista é grande. A lista sobre dons que a Bíblia revela para nós, são muitos dons ali. Existe o dom do pastorado, o dom da governança, o dom do ensino, o dom da misericórdia, o dom do ministério, o dom do socorro, o dom da generosidade. Olha, eu não sei quais são os dons que Deus concedeu para você, mas você só pode usar esses dons através desse corpo aqui. Então perceba, o que nós estamos estudando? Que o nosso corpo tem inclinação pecaminosa, só que nós não devemos satisfazer as inclinações pecaminosas do nosso corpo. Se você quer realmente ter uma vida vitoriosa, você precisa mortificar esses desejos da carne, e você precisa agora usar o dom que Deus deu para você, usando agora o seu corpo para cumprir o chamado específico que Deus tem para a sua vida. Seja ele qual dom que foi que Deus te concedeu. Deus te concedeu, você vai glorificar a Deus através do dom que Deus deu para você. Então note, nós temos um dom e nós devemos usar o nosso corpo para glorificar ao Senhor. E outra coisa que nós também devemos meditar é que nós devemos ter uma consagração completa a Deus. Meus irmãos, quando nós consagramos o nosso corpo por inteiro a Deus, Deus chama isso de culto racional. O que é culto racional? Quando nós entregamos o nosso corpo para glorificar a Deus. É aquela escolha que eu faço. Se a minha mão antigamente pecava, agora eu vou usar a minha mão para glorificar a Deus. Se a minha boca antigamente pecava contra Deus, agora eu usarei a minha boca para glorificar ao Senhor. Se eu antigamente usava os meus olhos para pecar, agora eu usarei os meus olhos para glorificar a Deus. Se os meus ouvidos antigamente eu usava para o pecado, agora eu vou fazer uma escolha definitiva, que a partir de agora os meus ouvidos serão usados para glorificar a Deus. Se antigamente o meu pé eu escolhia para o pecado, pisando em locais ou indo em locais que não agradavam ao Senhor, a partir de agora eu vou fazer uma escolha definitiva de que os meus pés vão glorificar a Deus. Isso é um culto racional. Quando nós entregamos para Deus, fazemos essa consagração para o Senhor, Deus chama isso de culto racional. Culto racional está dito para nós lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1, que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Meu irmão, o que é um culto racional? Quando nós entregamos o nosso corpo para fazer a vontade de Deus. E a Bíblia chama isso de culto racional. Infelizmente, o que nós temos visto hoje em dia, em muitas igrejas chamadas de neopentecostais, não é um culto racional. São pessoas que muitas das vezes ficam fora de si, ficam ali rodopiando na igreja e dizem que estão glorificando a Deus, e elas estão descontroladas porque o Espírito Santo está descendo sobre ela. Muitas delas ficam falando palavras sem sentidos. Na verdade não são palavras, são sons que não têm sentido nenhum. Não são idiomáticos, não é o inglês, não é o alemão, não é o chinês, é simplesmente sons soltos. Estão dizendo que estão falando aqueles sons que eles chamam de dons de língua, porque o Espírito Santo desceu de uma maneira especial sobre eles, eles estão descontrolados.
Olha, meu irmão, o culto racional que a Bíblia nos ensina não é dessa maneira. O culto racional que a minha Bíblia ensina não é manifestada desta maneira. Como que é o culto racional? É quando eu, por livre e espontânea vontade, entrego o meu corpo para glorificar ao Senhor. Se antes minha mão pecava, agora ela irá glorificar a Deus. Se antes minha mão roubava, eu vou escolher agora que ela agora trabalhe. E agora, trabalhando com o fruto do meu trabalho, eu vou ajudar o necessitado. Se antigamente a minha boca pecava, agora eu vou fazer uma escolha de livre e espontânea vontade, onde da minha boca só sairá palavras que irão agraciar, mas que não irão amaldiçoar. Isto é um culto racional. E olha só também, culto racional é quando nós estamos cheios do Espírito Santo. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós não ficamos descontrolados, como dizem por aí. É que eu estou cheio do Espírito Santo, nós perdemos o controle sobre nós mesmos. Pelo contrário, a minha Bíblia diz que o fruto do Espírito é domínio próprio. Ou seja, quando você está cheio do Espírito Santo, é aí sim que você tem mais domínio sobre si. É aí sim que você tem domínio próprio. Você está tendo um culto racional a Deus. Meus irmãos, nós devemos usar o nosso corpo para glorificar ao Senhor e não usar o nosso corpo para desobedecer ao Senhor, fazendo assim as vontades da carne. O que nós devemos entender que a Bíblia nos apresenta como requisito? Que o discípulo, ele deve colocar sempre Deus em primeiro lugar na sua vida. Olha, Deus, ele tem que ser a centralidade da nossa vida, mais importante do que família, mais importante do que namoro, mais importante do que constituir um casamento, uma família, mais importante do que filhos, mais importante do que trabalho, mais importante do que carreira profissional, mais importante do que viagens, seja elas para passeio ou seja ela para trabalho. Deus é mais importante. Quando nós colocamos outra coisa no centro da nossa vida, nós estamos fazendo dessa outra coisa um Deus na nossa vida. Estamos destronando Deus do nosso coração e colocando um outro Deus que não deveria estar ali. Porque somente Deus deve estar em primeiro lugar em nossa vida, ou melhor dizendo, na centralidade da nossa vida. Então o discípulo, ele deve colocar Deus na centralidade da sua vida. O discípulo também, ele deve sempre levar a sua cruz para fazer de uma maneira sacrificial a vontade do mestre. Tudo aquilo que o mestre pedir, nós devemos realizar. Tudo aquilo que o mestre mandar, nós devemos obedecer, nós devemos fazer. Isso é carregar a nossa cruz. A nossa cruz é pesada, a nossa cruz é difícil, mas Cristo, ele nos ajuda nos nossos afazeres. Cristo é o nosso mestre e tudo aquilo que ele fala, nós devemos cumprir obedecendo ao Senhor. O discípulo, ele tem que ser obediente. Uma outra coisa também é que o discípulo, ele tem que permanecer fiel até o fim. Meus irmãos, nós somos chamados para a fidelidade. Nós somos salvos através da fé, nós somos santificados pela fé e nós, na nossa fé, nós temos a esperança de um dia que Jesus Cristo irá nos buscar. O justo viverá pela fé. Meus irmãos, nós vivemos pela fé. Então nós devemos permanecer fiéis a Deus até ao fim. Esse é o trabalho do discípulo. E também o discípulo, ele precisa ter fé para enfrentar o impossível, quando o Senhor chamá-lo para fazer assim. Olha, mesmo que me pareça que a situação é impossível, eu vou viver pela fé. Mesmo que me pareça que o mandamento que Deus deu para mim é impossível de cumprir, pela fé eu vou obedecer ao Senhor. É assim que nós somos chamados. O que isso significa? Que nós estamos usando o nosso corpo para glorificar a Deus. A live de hoje, meus irmãos, é entender a vida vitoriosa e o nosso corpo. Você nunca terá uma vida vitoriosa se você usa o seu corpo para o pecado, se você satisfaz a concupiscência da carne, ou seja, a concupiscência seria os desejos, a vontade pecaminosa que o nosso corpo tem. Nós devemos mortificar essas vontades, esses desejos pecaminosos, mas
cumprir a vontade de Deus. Então é usar o nosso corpo para glorificar ao Senhor. Vida vitoriosa, ela só acontece a partir dessa escolha, escolhendo usar o nosso corpo para glorificar a Deus. Então, use os seus dons para glorificar ao Senhor e use o seu corpo por completo, consagrando o seu corpo, porque isso é considerado por Deus um culto racional, que nós possamos prestar um culto racional ao nosso Deus de glória. Que Deus esteja abençoando grandemente a sua vida e o desejo do meu coração é que você usufrua de uma vida vitoriosa, a vida abundante que Jesus Cristo promete para todo o seu filho.